para ajudar você a pensar sobre essa questão e talvez tomar uma decisão mais acertada, de acordo com o seu perfil. Nós chamamos aqui o consultor de carreiras Emerson Wesley Santos. Convidamos o Emerson para falar conosco aqui. Wesley, bem-vindo ao Cenário Econômico. Obrigado, Milton. Não raro você também tem muita gente, sobretudo nesse momento, que acaba tendo de empreender e abrir uma pequena empresa, porque ele saiu do mercado de trabalho e não consegue voltar. Aliás, esse número é maior entre as mulheres, nós temos falado disso aqui já há algum tempo. Essa decisão, quando ela é de livre e espontânea vontade, da pessoa querer sair do emprego e abrir um negócio, qual é exatamente a primeira coisa que ela tem que levar em conta, na sua opinião? Olha, você tem dois tipos de empreendedor, né? O empreendedor por necessidade, que é esse que não encontra mais uma colocação no mercado, e aquele que enxerga uma oportunidade. O ideal é que você enxergue uma oportunidade e aí você parta por empreendedorismo. Esse empreendedor que é por necessidade, ele tem grande chance de não ir bem. Por quê? Porque falta a ele o planejamento, que é algo vital para ele começar a empreender. Então, eu quero empreender em que tipo de produto, tipo de serviço, que mercado, né? Com que capital, o que eu vou estruturar do meu negócio. Então, esse planejamento é fundamental antes da decisão. Tomar a decisão simplesmente porque eu não achei emprego, eu não sei se é uma boa decisão. Acaba sendo, na realidade, muitas vezes uma frustração e até uma perda do dinheiro, né? Porque você recebeu lá o dinheiro da indenização, tudo aquilo, investiu no negócio, mas não tinha planejamento. Ou seja, foi só por necessidade. Esse empreendedor por necessidade também normalmente pode ter um desejo ou uma necessidade de retorno imediata que não raro o negócio não vai. É exatamente não isso. Vai gerar. Exatamente, porque sabe que o negócio quando ele começa, ele demora para começar a ter retorno. E muitas vezes a pessoa precisa do retorno imediato. Então o que era melhor? Que ela mantesse esse dinheiro dela aplicado, vivesse dessa remuneração, desse capital, depois ela pensasse e construísse um planejamento para daí sim empreender. Quando a pessoa pega todo o recurso que tem, o capital que ela tem e coloca no empreendimento, e o empreendimento não começa a dar retorno, ela começa a ter dois problemas, que agora não é só o desemprego, é também a falta do recurso que antes ela tinha. Bom, esse é o empreendedor por necessidade que está sob uma pressão gigantesca. Vamos falar do outro perfil, do empreendedor por livre oportunidade. Ou vontade, ele viu oportunidade. Qual é a primeira coisa que ele precisa levar realmente em conta nesse planejamento para essa nova carreira? Bom, ele precisa planejar, né? Eu sempre digo o seguinte, a gente nunca muda de casa, a gente pega os móveis, coloca no carro e vai procurar uma casa. A gente procura uma casa, acha essa casa, depois a gente leva os móveis, né? Então, onde eu vou empreender? Que tipo de negócio eu vou querer? Né? É um produto físico, né? Eu vou ter um produto mesmo, é uma coisa digital, né? Vou trabalhar com um site na internet, um serviço, né? Eu vou comprar e vender, eu vou produzir. O que eu quero empreender? Então, o primeiro foco é a ideia, desenvolver a ideia, transformar a ideia no modelo de negócio. Olha, agora eu sei fazer artesanato, tá bom, qual que é o seu modelo de negócio? Eu vou locar os meus objetos para casamentos, para festas, ou eu vou vender os meus produtos do artesanato. Isso é um modelo de negócio, né? E esses dois modelos, no mesmo produto, implicam em questões diferentes, né? Se eu vou locar, eu preciso de ter mais estoque para poder suprir a quantidade maior de festas. Se eu vou vender, talvez eu não precise de tanto estoque. Então você vê, isso vai trabalhar no recurso que eu vou ter aqui de matéria-prima, no tipo de serviço, no tipo de prazo, o tipo de embalagem, se eu vou ficar encarregado de levar o produto para o meu cliente ou se ele vem retirar na minha loja. Isso mexe em duas coisas, no capital que você investe no início e no fluxo de caixa que você precisa ter. Completamente, porque essa decisão de saber se vai locar ou se vai vender, começa por aí. Começa por aí, exatamente. Eu sempre digo assim, você tem que fazer um plano de negócio. E o plano de negócio é, primeiro, identificar a oportunidade, criar o modelo de negócio que você vai ter, é locação, é venda, como é que vai ser isso. E esse plano de negócio tem que conter um elemento fundamental, que é o plano financeiro e o plano de marketing. Como é que eu vou divulgar o meu produto, né? Onde eu vou colocar o meu produto à disposição. Isso tudo tem valor, né? Isso tudo custa, isso tudo impacta na quantidade de recurso financeiro que eu vou precisar ter para manter o meu negócio. Por exemplo, se eu coloco lá todo o meu recurso no maquinário, e aí se eu não faço nenhuma venda no primeiro mês? Como é que eu fico com o meu fluxo de caixa, né? O meu capital de giro? A empresa quebra. Então eu precisaria colocar um pouco do dinheiro, que o pessoal chama tecnicamente de CAPEX, né? Que é o capital que você investe físico lá no seu negócio, e aquele que seria o OPEX, né? Que é o capital operacional, que é o dinheiro que eu preciso ter para manter, né, o carrosselzinho do dinheiro funcionando ali. E vamos imaginar que o negócio tenha um determinado tamanho que ele vai precisar contratar. Tá.
Levando-se em conta que mudou a legislação trabalhista agora, e ela só começa a valer depois de 4 meses divulgado, foi no mês passado, ou seja, temos mais 2 ou 3 meses, 3 meses e pouco, alguma coisa assim. É melhor aguardar porque a legislação é a outra, se ele tiver que contratar alguém, e por acaso tiver que contratar, usa o pessoal de casa, seja filho, mulher, esposo, seja lá quem for, para dar conta dessa demanda inicial? Sim, eu acredito que sim. Que aí eu acho que entra no planejamento, né? Também, exatamente. A legislação trabalhista agora é muito mais dura do que a seguinte. Sem dúvida. E você tem que ver o seguinte, né? Nenhum planejamento ele vai durar o contato com a vida real. Porque quando você começar a operar, o teu planejamento vai ter que ser alterado, né? Porque você pensa assim, vou planejar vender 100 unidades. Só que você pode vender 0 e pode vender 200. Então, se eu vender 0, sobrei com estoque. Se eu vender 200, eu não tenho que produzir. Eu tenho que arranjar mais capital, mais mão de obra. Então, o primeiro é ter um plano, né? Olha, o plano é assim, é o ideal. O ideal é que se fosse isso. Na vida real, esse plano vai ser alterado. E aí vale, né? Chamar o cunhado, chamar o pai, chamar a mãe. Você conseguir esses recursos esses humanos na sua rede de contatos ali primária, né? De repente um vizinho seu que está desempregado também, que está procurando emprego e não tem, então você faz uma parceria com ele, olha, trabalha aqui algumas horas para mim. Às vezes até mesmo que na informalidade, né? Só ali trabalhando alguns dias da semana, alguns horários, remunera, e aí conforme o negócio vai crescendo, você vai formalizando o negócio, porque é muito risco também você ter um negócio na informalidade, né? Ele não te dá acesso a muitas coisas, por exemplo, ao crédito. Se você for buscar crédito nos bancos, você precisa ter um negócio formalizado, né? Agora, quando você está começando ali, está ali fazendo aquele bolo, né, o artesanato, não precisa ter uma formalização neste primeiro momento. Pode pensar nisso depois. Só vamos falar de crédito. Às vezes o sujeito tem uma aplicação financeira e aquilo de alguma forma é a garantia, mas ela pode buscar dinheiro no mercado. Sim. Obviamente que taxa por taxa, o spread bancário diz que o seu dinheiro rende muito menos do que você vai pagar de juros. Sim. Mas esse dinheiro é seu, você tem uma garantia com ele. Sim. Os juros normalmente podem ter, o empréstimo pode ter algum seguro que pode incorporar se você tiver um atraso ali. Qual é a relação desse novo empreendedor, desse pequeno empresário, um inovador aí, na hora de buscar crédito? Como é que ele faz essa negociação? Porque se ele for crescer, ele vai precisar de dinheiro externo. Vai precisar de dinheiro, sem dúvida nenhuma, né? E você tem que procurar fontes de recursos mais baratas. Nem sempre o banco vai te oferecer a melhor taxa. Por exemplo, se você está criando uma coisa muito inovadora, você pode pensar aí em órgãos de fomento ao empreendedorismo. Por exemplo, aqui em São Paulo você tem na FAPESP, você tem alguns institutos que oferecem crédito também para o empreendedor, né? E muitas vezes o crédito é fundo perdido. Ou seja, se o seu negócio é muito inovador e ele se prova ser inovador, porque você no seu plano de negócio mostra que a ideia é muito boa, o governo pode te colocar dinheiro sem querer um retorno disso. Isso, né? É o que se chama de fundo perdido. Fundo perdido, exatamente. É um investimento para a coisa crescer, para funcionar e acabar. Exatamente, porque interessa para o governo, porque isso gera emprego, fomenta a economia. Então, é assim, esquece só o banco. Vale a pena você contratar um consultor, por exemplo, para te mostrar outras opções que você pode ter dependendo do negócio que você tem, né? E mesmo os próprios bancos, você pode competir. Não adianta você querer só o banco que você tem a conta corrente. Você pode querer usar um outro banco. De repente ele tem uma outra linha de financiamento que faz mais sentido. Às vezes eu não preciso comprar, às vezes eu posso alugar, né, sob demanda. Então você tem vários jeitos de pensar o seu negócio do ponto de vista de recursos. Nem sempre, isso é uma coisa assim que as pessoas fazem. Olha, abri meu negócio, então já vou comprar uma loja, vou pintar a loja, fazer a iluminação, a decoração, tudo lindo, mas você não tem cliente. Então é mais interessante você primeiro achar um cliente, depois você pensa na estrutura, né? Porque se você tiver um cliente, aí a decoração, a iluminação, tudo isso virá automaticamente. Mas é bobagem você pensar primeiro na estética sem ter um cliente. Então, antes de pensar no capital, pensa na ideia. Desenvolve a ideia. Se a ideia for boa, eu tenho certeza que não vai faltar capital, porque as pessoas vão querer investir no seu negócio. Emerson, obrigadíssimo pela gentileza, hein? Obrigado pelo convite.